Abramos a palavra de Deus no livro de Efésios, Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 17, a palavra de Deus diz: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Te adoramos, Senhor, nessa noite, porque temos compreendido que não há Deus como o Senhor. És o único Deus, Deus verdadeiro, Deus soberano sobre todas as coisas, e Deus que tem nos dado a oportunidade de estarmos em Tua presença. Deus que um dia olhou com misericórdia para nós e nos atraiu a Ti mesmo. Obrigado por esse grande amor, Pai, que nos permite adentrarmos neste lugar para Te bendizermos. Pedimos que a Tua palavra que foi lida agora e que tem sido meditada nesses domingos, continue a instruir o nosso coração na verdade, para que não sejamos enganados com falsas doutrinas, não sejamos enganados por promessas vãs, e tenhamos em Ti a certeza da nossa alegria e da nossa plenitude, em nome de Jesus. Amém, Pai. Podeis assentar. Quarta-feira nós estivemos reunidos para aquele bate-papo da provocação do sermão de domingo passado. Espero a todos se acomodarem. Caso você não tenha visto, está lá no YouTube, no blog da igreja, a gravação. 1h30. Tivemos batendo um papo aqui sobre o problema do sermão de domingo. E foi interessante porque a igreja estava cheia.
Quarta-feira a igreja estava cheia. Eu acho que o sermão foi inquietante mesmo. Foi perturbador. É difícil entender que Deus não ama todas as pessoas. É muito difícil. E quarta-feira nós tiramos para bater o papo sobre aquele sermão. E não vai ficar mais fácil hoje. Se você veio na esperança de ter uma palavra mais doce hoje, mais cândida, nós estamos tentando entender desde o dia 31 de dezembro, à luz desse texto do apóstolo Paulo, uma questão básica para a nossa vida. O alvo do nosso viver é a glória de Deus. Mas como eu viverei para a glória de Deus? O que significa viver para a glória de Deus? Apenas uma única coisa: viver a imagem do Filho dele. Jesus foi o único que viveu a plenitude da glória de Deus na nossa história. E Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele já havia chamado a atenção de que Deus tem dado à igreja os recursos para que nós cresçamos a perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo Jesus. E esse tem sido o nosso desafio esse ano. Trazermos nossa vida para ser moldada, ou para sermos moldados à imagem de Cristo Jesus. Nesse texto que nós lemos, temos lido desde o dia 31 de dezembro, o apóstolo Paulo começa no versículo 17, mostrando o que nós temos que tomar cuidado. A vida mundana, a vida do ímpio. Paulo começa no versículo 17 dizendo isto: portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Então nós passamos um tempo examinando versículos 17, 18 e 19, onde Paulo tenta mostrar o que é ter uma vida como um gentil. O que é ter uma vida sem aliança com Deus. Já que no capítulo 2 de Efésios, Paulo havia dito que o gentil é aquele que vive distante de Deus, sem aliança com o Senhor e sem conhecer Deus. Então Paulo diz, olha, eles andam assim, eles vivem assim. E por que Paulo está falando isso? É porque tem muito crente que ainda não entendeu isso, e tem muito crente que está vivendo como gentil. Nós passamos um bom tempo examinando isso e começamos a olhar então o versículo 20, quando Paulo começa a tratar dessa mudança. Qual é o nosso grande problema para vivermos como gentil? A pergunta é, o que nós temos aprendido? Você vai viver nesse mundo de acordo com aquilo que você aprendeu. As suas respostas, as suas reações ao mundo em que você está, elas são mediante aquilo que você aprendeu. Bom, então pensemos bem, a maioria de nós veio do gentilismo mesmo. A maioria de nós aqui nasceu sem nenhum conhecimento de Deus e sua palavra. Então nós respondíamos, como Paulo disse nos versículos 17, 18 e 19, nós respondíamos ao mundo como gentios. Mas não é mais assim. Se nós de fato um dia tivemos uma experiência de conversão a Jesus, não é mais assim. E aí Paulo começa a mostrar essa mudança que houve, dizendo, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. E então nós começamos a meditar o que é que Paulo estava tentando dizer com isso. E a grande questão é simples. Qual é o conteúdo da minha fé, da minha resposta, das minhas reações? O conteúdo da minha resposta, da minha fé e das minhas reações não são mais as elucubrações da vida, não são mais as filosofias que eu ouço por aí, mas a resposta da minha fé é o próprio Cristo. Porque Ele se torna para mim o conteúdo do meu viver. Jesus Cristo é o conteúdo do nosso viver. Nosso grande problema é que tem um monte de crente que nem sabe mais qual é o conteúdo que está em Cristo Jesus.
E aí nós começamos a perguntar uns 4 domingos atrás, quem é o seu Cristo? Eu não sei. Eu ligo a televisão para ver alguns programas pseudo-evangélicos cristãos, e quando eu ouço, eu digo, olha, quem é esse Cristo que eles estão pregando? Não é o Cristo que está na Bíblia. É um Cristo que parece que existe apenas para a satisfação dos nossos corações. Ele existe apenas para atender aos nossos desejos. É o Cristo que pode ser comprado com votos, pode ser comprado com campanhas, pode ser comprado com a quantidade de oferta, de dinheiro que você dá. É um Cristo muito pequeno, é um Cristo muito pobre. Então nós começamos a examinar quem é esse Cristo, qual é o conteúdo do Cristo que Paulo nos ensinou. E então nós olhamos um pouco atrás o discurso que Paulo vinha fazendo, e já observamos 2 coisas. Capítulo 1, versículo 3, ele começou anunciando o Cristo como Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois nós examinamos um pouco mais no domingo passado, e aí aquele choque tremendo, porque ele, Jesus, não é apenas o Senhor, ele é a propiciação de Deus para os eleitos. Versículo 4 em diante, Paulo diz assim, nós estamos no capítulo 1, assim como nos escolheu nele, Jesus, antes da fundação do mundo. Nada existia e Deus já havia escolhido aqueles que Ele queria. E nos escolheu em Cristo Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Jesus Cristo foi a propiciação. E aí quebra muito aquela coisa do Deus bonzinho, do Deus amoroso. Não, ele agradou moer o filho dele, para ver a justiça realizada, satisfeita e completa, a fim de que aqueles a quem ele amou, ele imputasse a justiça do seu filho. Mas há uma terceira questão, e um terceiro conteúdo, e último desses conteúdos que Paulo havia anunciado antes do capítulo 5. Observe que ao anunciar aquilo já está muito claro para a igreja em Efésios qual era a ideia daquilo que aprendestes a Cristo. Capítulo 2, Paulo coloca uma terceira, então, característica, ou um terceiro elemento do conteúdo de Cristo Jesus. Ele diz, ele, Jesus, vos deu vida. Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Quando vocês eram gentios, vocês viviam nesses pecados. Vocês amavam o pecado. Vocês queriam viver no pecado. Vocês eram assim. Mas ele deu vida. Como? A partir do versículo 4, Paulo começa a mostrar como ele havia dado vida. Ele disse, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual é o terceiro conteúdo do Cristo que Paulo está anunciando? Ele não é apenas o Senhor. Ele não é apenas a propiciação. Ele é também a nossa ressurreição. Eu não sei se você entendeu direito o que Paulo disse.
Nós só precisamos de alguém para nos ressuscitar se nós estivermos mortos. O que é que Deus vê quando Ele olha do céu para os homens sem o seu filho? Homens mortos. Você entende qual é o problema? Biblicamente, sem Cristo, todos os homens estão condenados. Não há vida. Não há salvação. E ainda segundo Paulo, nós estamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. Essa é a nossa natureza. Hoje de manhã eu falava na igreja aqui do pastor Alex, a pedrinha branca, sobre o lugar da lei de Deus na nossa vida. E é interessante que Jesus, lá no Evangelho de Mateus, ele disse que quando nós não cumprimos a sua lei, nós a violamos. E a palavra grega que ele utiliza lá para falar-se, para referir-se à violação, é uma palavra criminal. Nós nos tornamos culpados de crime aos olhos de Deus quando rejeitamos a vontade dele. E agora Paulo diz para a gente, nós estávamos mortos nos nossos delitos. Você entende o problema? Quando eu não vivo segundo a vontade de Deus. Quando o meu coração ama o mundo, quando o meu coração ama o pecado, quando eu quero viver no pecado, quando eu quero viver de acordo com a minha própria vontade, para mim mesmo, para minha satisfação, aos olhos de Deus, eu não estou apenas cometendo um simples pecado, eu estou cometendo um crime contra a santidade de Deus. É como se eu dissesse ao Senhor, olha, essa tua lei não está certa não. O Senhor está muito exigente. Eu vou fazer do meu jeito. Eu quero viver do meu jeito. Essa pessoa está dizendo para Deus, essa tua santidade é besteira. E essa pessoa esqueceu de com quem ela está falando. É engraçado, nós vivemos num país que tem leis. Leis tolas, muitas das vezes. Mas quebre uma das leis e seja pego. Você tem um crime contra você. Você agora está sujeito a juízo. E Paulo está dizendo, essa é a condição de todo homem. Aos olhos de Deus, na transgressão da vontade de Deus, todos os homens se fizeram criminosos. Ou seja, passivos da ira do Senhor, passivos da condenação de Deus sobre a sua vida. Nesse sentido, estão mortos. Fomos criados para Deus. Fomos criados para vivermos para Ele. Criados por Deus, para Deus. Criados pelo Senhor, para vivermos no Senhor. Para termos no Senhor a nossa satisfação. Para termos no Senhor a nossa alegria. Nós fomos criados para isso. Então todas as vezes que eu quero viver para mim mesmo, todas as vezes que eu quero viver segundo as minhas leis, segundo as minhas vontades, aos olhos de Deus eu me torno uma pessoa culpada, transgressora da lei. E isso estabelece a minha morte. Porque o que é que Paulo está dizendo com a morte? Os homens sem Cristo, eles não têm disposição para Deus.
Elas querem viver para si mesmas. Elas querem viver para satisfazerem a si mesmas. Não há uma disposição para o Senhor. Tudo que Deus requer parece chato. Para essas pessoas, quando Deus da Bíblia é visto de fato, ele é um cara enjoado. É isso que me preocupa, porque a igreja tentou popularizar Deus e o seu Filho Jesus. Fazer ele um pouquinho mais popular. E isso é de fato uma medida que foi tomada na nossa sociedade. Na década de 70, quando lançaram aquele musical Jesus Superstar, que está sendo agora ensaiado de novo em São Paulo. Aí de novo começa lá no teatro em São Paulo, vai começar uma nova temporada de Jesus Superstar. Era para tornar Jesus mais assim, mais humano. Porque o Jesus da Bíblia, ele é chato. Ele fala de homens que não creem nele e vão para o inferno. Ele fala que se você não se render a ele, você está condenado. Ele diz que ele não morreu por todos mesmo. Para os que não tiveram no bate-papo, e o dia disse, assista lá no YouTube, mas pegue rapidinho sua Bíblia, Mateus 26. Grave isso. Na ceia do Senhor, ele dando a instrução aos discípulos. Ele disse, versículo 26, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. E abençoando-o, partiu, deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de todos os homens. O Marcelo agora passou aquelas crianças de infância. Não! Eu derramei meu sangue por causa de todos os homens. Não! É o meu sangue derramado em favor de muitos. Se você voltar atrás, um pouquinho mais no discurso de Jesus em Mateus, dele mesmo, eu quero que você conheça quem é esse Jesus Superstar que está aí na TV, no cinema, no teatro. Mateus 7, entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela, porque estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Em outras palavras, eu não estou aqui para fazer a tua vida fácil para o céu, não. Eu não quero ser popular. Uma das coisas que mais me impressionava em Jesus quando eu era adolescente, que eu lia os evangelhos, era toda vez que aglomeravam pessoas em torno dele, em vez de ele tomar a glória daquele momento, oh, como esse povo vem a mim, ele se isolava. Ele não ficava perto da multidão. E na minha cabeça de adolescente eu pensava, caramba, mas ele é chato, hein? É verdade que eu logo depois dizia, Senhor, me perdoe, é que eu não estou entendendo direito, mas... Porque parece que o Senhor é chato, é. O Senhor prega, faz milagres, vem a multidão, se reúne, e na hora do glamour, o Senhor vai embora, sobe para o monte, pega um barquinho, vai para o meio do mar, para não ficar em contato com a multidão. E quando ele ficava, ele ouvia assim, Senhor, o discurso foi duro, tá bom, não estou satisfeito, vai embora. Não foi isso que ele disse várias vezes aos discípulos? Senhor, o discurso é duro que o Senhor acabou de falar. Ok, vai embora, não é para todo mundo mesmo. É o mesmo Jesus que, quando terminou a parábola do semeador, fez perguntar, Senhor, o que ele queria dizer a parábola? É simples. Para vocês que estão comigo, é para que vocês compreendam os mistérios do reino. Eu quero que vocês compreendam. Agora, para quem não é dos meus, eu falo em parábolas para que eles não entendam mesmo. Eu não quero que eles entendam. Para que se cumpra o que o profeta Isaías disse. Para que eles vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, não entendam. E então não sejam salvos, nem sejam curados.
É esse Jesus, o superstar. O popstar. Não bate. Esse falso Cristo que estão pregando. Não bate. E aí Paulo diz, sabe por que não bate? Porque nós estamos mortos. Nós estamos querendo um Cristo que venha massagear o nosso ego. E agora qual é a mensagem da igreja? Autoestima. Esses dias, eu e o pastor Alex fomos chamados para ir dar uma entrevista lá na... Olha onde eu fui parar. Na Sara Nossa Terra. Ai, Deus faz algumas coisas com a vida da gente e a gente tem que se benzer porque... Aí era para ser na rádio. Aí quando eu cheguei lá eu descobri que não era na rádio, era na televisão, rapaz. Na Gênesis. Eu disse, Senhor, agora vai ser complicado, vai ser o Brasil todo essa confusão. Aí chegou num determinado, eu estava falando sobre aconselhamento bíblico e num determinado momento o jornalista, alguém entrou na linha, falou do amor de Deus e não sei o que e tal. Aí o jornalista diz assim, porque assim a gente precisa mesmo desenvolver essa coisa da autoestima, né? As pessoas estão com a autoestima muito baixa. Não é, pastor? Eu já disse para você, se você não quer ouvir o que eu tenho a falar, não me faça essa pergunta. Não é, pastor? Sinceramente, se você não quer saber, não faça essa pergunta nunca. Fala a sua loucura, que você acredita, e não me pergunta o que eu penso. Eu já disse para vocês que eu tenho por princípio que com doido a gente não discute. Aí ele olha para mim assim, não é, pastor? Eu disse, não. Não tem esse papo de autoestima. Os homens amam a si mesmo. Não existe ninguém com autoestima baixa biblicamente. A Bíblia diz que os homens amam a si mesmo. Jesus diz que eu tenho que amar o próximo como eu me amo. Ele não disse um terceiro mandamento, que até ele endeusou. Porque a gente tem que... Eu só posso amar a Deus e ao próximo quando eu me amar. Eu disse, não, você se ama. Não tem um terceiro mandamento, é princípio básico de Deus, que os homens se amam demais. Demais. Eu até dei um exemplo para ele de, às vezes, quando eu converso com psicólogos sobre isso, eles vêm com o papo do suicida. Mas como você explica o suicida? Aquele miserável se matou porque ele se amava demais. Não é porque ele tinha autoestima baixa. O que é que está por trás da fala de um suicida? Esse mundo é injusto demais. O último que se matou aqui no Taguatinga Shopping foi porque era um homossexual que o namorado tinha terminado com ele. O que está por trás desse coração? Autoestima baixa? Não. Como é que ele faz isso comigo? Eu que me dei tanto para ele, me doei tanto para ele, o amei. Como é que ele tem coragem de fazer isso com um cara tão bacana quanto eu? Isso é autoestima baixa? Não, autoestima elevadíssima, é soberba elevada. E aí ele se mata. Biblicamente não tem esse papo de que nós precisamos de autoestima. Biblicamente, Jesus disse que aqueles que são humilhados são exaltados. E quem se exalta? Autoestima. Aos olhos de Deus é humilhado. Você está entendendo como nós estamos mortos? Quando Paulo diz, nós, estando mortos nos nossos delitos, nós pecamos propositadamente contra Deus, para agredir Deus e a sua palavra. Afinal de contas, nós queremos viver para nós mesmos. Essa palavra é muito chata. Eu costumo dizer, ok? Ela de fato é chata para aqueles a quem Deus não quis amar e não quis tratar do coração. Mas para os seus filhos, eles têm prazer na palavra de Deus. Eles têm deleite em saber o que Deus quer das suas vidas.
Eles têm prazer em renunciar ao pecado. Eles têm prazer em viver a vida que Deus requer deles. Eles não querem ser mais criminosos por quebrarem a lei de Deus. Eles querem agora viver uma vida justa, reta aos olhos do seu Deus. Quando você vai tomar uma decisão na sua vida, o que motiva a sua decisão? Você é motivado porque a sua decisão glorificará a Deus, honrará o Senhor, ou você toma a decisão porque você vai ganhar alguma coisa com isso, você vai se sentir bem com isso? Outros ainda dizem, não, pastor, eu não penso em mim, eu penso no outro. É pecado do mesmo jeito. Quando você toma decisões pensando no outro, é pecado do mesmo jeito. Porque todas as nossas decisões têm que ser tomadas olhando para o Senhor. E se Ele será honrado e glorificado com as nossas decisões. E às vezes honrar o Senhor com as nossas decisões vai significar desagradar o outro. Vai significar tomar o olhar fechado e carrancudo do outro contra você. Mas eu não estou mais disposto a pecar contra Deus. Paulo disse, eu antes estava morto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. O que é que nós aprendemos de Jesus? Que Ele é o único que pode nos ressuscitar. É o único que pode tirar o meu coração da rebeldia contra Deus e tornar Deus um ser agradável para mim. Jesus é o único que pode mudar o meu coração para que eu passe a amar a lei de Deus. Então, até antes de Cristo, até que Cristo tenha vindo à minha vida e tenha me ressuscitado, eu realmente não prestava. Porque eu vivia uma vida de revolta, crime contra a santidade de Deus. Até antes de Cristo, os homens cantavam com alegria, pulavam com alegria, se prostituíam com alegria, enchiam a cara com alegria, faziam mal ao seu semelhante com alegria e com desculpas falsas. Iam na carnalidade da festa do carnaval e cantavam lepo-lepo. Felizes da vida porque iam para o inferno com lepo-lepo. E depois que eles conheceram a Jesus, eles mudaram a canção. E eles não querem mais saber de lepo-lepo. Eles agora cantam, vou não. Posso não. Meu Senhor não deixa não. Mudou a canção. Mudou o entendimento. Eu não quero mais. Sabe, acabou o prazer do lepo-lepo, da safadeza, da sem-vergonhice, da pornografia. Acabou. Eu estava morto, Jesus me ressuscitou. Ele me deu um novo coração. Ele me deu uma nova vida. Observe, Paulo coloca um negócio fantástico. Quando ele diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você entendeu isso? Eu não estou mais assentado nesse mundo. Meu coração não está mais nesse mundo. Meu coração não está mais no prazer desse mundo. Eu agora estou assentado nos lugares celestiais. Eu quero as coisas do céu. Eu quero o Deus que está no céu. Eu quero o seu Filho amado que me
daqueles que vivem para essa vida. E em vez de abandonarem o pecado, em vez de abandonarem aquilo que desonra o Senhor, em vez de abandonarem aquilo que os criminaliza diante de Deus, trazem o lepo-lepo para dentro da igreja. Eu não sei, tem até um grupo agora evangélico que faz paródia, né? Para cantar em encontro de jovens. Eu já nem sei, eu brinquei com esse negócio da música, né? Eu vou não, posso não. Mas eu não sei se já não fizeram isso por aí para trazer para dentro da igreja. Por quê? Porque essas pessoas não estão assentadas nos lugares celestiais. Sem Cristo, elas passaram a vida delas todas comendo lixo, bebendo água estragada. E eles achavam lindo e maravilhoso. Então não dá para entender quando eles são trazidos aos lugares celestiais, que eles querem trazer o lixo dessa vida para a relação delas com Deus. Não dá para entender isso. Ele me ressuscitou para estar numa nova vida, para ter uma nova experiência, para ter um novo coração, um desejo novo, uma experiência nova. Ele me ressuscitou para isso. Não foi para continuar me alimentando do lixo do mundo. Antigamente o lixo do mundo era até melhorzinho. Antigamente, falando em termos de música, você ainda ouvia o Mozart. Mozart era um promíscuo, cabra safado. Mas olha a qualidade da música que ele produzia. O lixo do mundo era melhor, irmãos. Parece que agora a gente está comendo o lixo com barata, com rato, com... E o povo está achando lindo e maravilhoso. Ok, esse é o estado normal dos homens sem Deus, rebeldes contra Deus. Eles querem o lixo, eles querem viver no lixo, eles querem comer do lixo, eles querem se alimentar do lixo. Agora nós não. Nós fomos salvos por Jesus, ressuscitados com Ele, para nos assentarmos nos lugares celestiais. E Paulo está falando no sentido então de desejarmos o céu. O problema é que tem uns doidos de uns pregadores da teologia da prosperidade, que pegam isso daqui, que nós estamos assentados nos lugares celestiais, e aí os doidos querem trazer o céu na terra. Aí começa com as maluquices. Você foi colocado por cabeça, não cauda. Você é filho do rei. Sim, eu sou filho do rei, indo em direção a ele no seu reino. Esse mundo aqui, ele está condenado. Por que nós estamos aguardando a volta de Jesus? Por que nós cremos na volta de Jesus? Bom, primeiro porque Jesus disse que voltaria. E segundo porque ele falou que quando ele viesse seria para juízo dessa história. Então se você está em Cristo como aquele que te ressuscitou, você não quer papo com essa vida. Você não quer papo com essa vida. É interessante que Paulo, tratando do coração dos irmãos em Filipenses, dê uma olhada rapidamente para você entender isso, dos lugares celestiais. Capítulo a partir do versículo 1, Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Algumas traduções talvez digam lá do céu. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Você está entendendo o que é que a gente quer? O Cristo que eu conheci, Ele me ressuscitou da morte, a morte que me fazia experimentar o lixo dessa vida. Um lixo cultural, um lixo político, um lixo econômico. Ele me tirou, Ele me ressuscitou. E me fez compreender um reino muito mais bonito. Um reino muito mais exuberante.
Ele me fez conhecer um reino de luz. Não esse reino de trevas que a gente vive. Então, do que eu alimento o meu coração? Desse novo reino. Dessa nova vida. Ele diz ainda aos Colossenses: pensai nas coisas lá do alto. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Você entendeu? Eu antes estava morto para Deus. Eu não conseguia responder ao que Deus queria da minha vida. Eu só conseguia responder ao que meu coração queria. E se você pensar, é assim que o mundo diz, não é? Você pode ver, você vai se aconselhar com algum amigo, você tem que tomar uma decisão. Uma decisão difícil às vezes. E aí o seu amigo olha para a sua cara e diz: olha, siga o seu coração. O que está oculto por trás do siga o seu coração? Olha, vá para o inferno. É o que está oculto. Porque a Bíblia diz que o meu coração, ele é enganoso, meu coração é corrupto, meu coração é falso, ele é mentiroso. Siga o seu coração. Os homens mortos para Deus seguem o seu coração. Você tem ouvido o seu coração? Você tem seguido o seu coração? Então você está morto para Deus. Você precisa ser muito franco com você nesse momento. Examine a sua vida, examine a sua fé. Examine quem é o seu Deus. Se o seu Deus é aquele que atende o seu coração, esse seu Deus é falso. Porque o verdadeiro Deus, ele diz: não siga seu coração. E se ele diz para você não seguir o seu coração, ele com certeza não vai dar o que o seu coração quer. Aqui a gente descobre se está vivo ou se está morto. O que tem sido o guia do seu coração, da sua vida? Ah, pastor, mas eu me sinto tão bem. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu tive um caso de aconselhamento que foi bem triste. Uma pessoa me procurou pedindo ajuda, ela estava meio deprimida. Evangélica. Pelo menos ela acha que é evangélica. E aí começamos a examinar a vida dela. Uma vida toda seguindo o seu coração. E uma das grandes questões é porque ela, já com uma certa idade, estava solteira. E ela havia conhecido um cara no Rio de Janeiro via internet. E eles se davam muito bem. Ela ia lá no Rio, transavam e tal, tá ótimo. Aí voltava, passava um tempo, depois ia lá, ele vinha cá, estava tudo bem, evangélica. E ela não entendia por que ela estava assim deprimida. Uma mulher que está andando segundo os seus corações. A Bíblia diz que o nosso coração prepara o caminho da morte. Por que eu estou deprimida? E quando eu a confrontei duramente e exigi dela a amputação radical disso, uma genuína conversão, ela sumiu. Ela não estava viva. Ela achava que estava viva. Naquele mesmo período me foi pedido para tratar de uma outra pessoa com depressão. E ela veio.
Essa já encontrei uma moça, ainda nova. 1 ano e pouco de conversão, batizada. Começamos a examinar um pouco a vida dela. Até que uma hora eu olhei para ela e disse assim, me diga uma coisa, você está envolvida com que homem? E ela assustou, porque ela não tinha falado nada disso. Irmãos, o pecado deixa rastros que a gente vai percebendo o que é que está acontecendo. Você está envolvido com que homem? Como assim, pastor? Você está envolvido com algum homem. E você está vivendo uma vida de pecado com esse homem. O que é que está acontecendo? Ela baixou a cabeça. Eu estou namorando a um homem há 1 ano. Mais ou menos o período da conversão dela. E o que é que está de errado? É que ele é casado. Mas olha, pastor, eu tenho orado pela conversão dele, para que ele deixe a esposa e a gente possa viver. Muito piedosa. Piedosíssima. Me lembrou o reverendo Tiago, lá na churrascaria em Recife. Irmãos, em nome de Jesus, todos já se serviram. E aí pegou um pedaço de picanha que ia lá e devorou, amigo. Ela foi piedosa, Tiago. Você está entendendo? Ela quer um Deus que satisfaça o coração dela. Ela não ressuscitou com Cristo. Ela criou um falso Cristo para ela. Um Cristo que está disposto até a acabar com o casamento do outro, com 2 filhinhos. Ela está disposta a crer nesse Cristo. O problema é que ela não ressuscitou. Porque ela não quer as coisas do alto, ela não quer Deus, ela não quer a vontade de Deus, ela não tem o coração para Deus. Como é que você ressuscitou? Então ela não conheceu o Cristo de verdade. O conteúdo da fé, o Cristo da nossa ressurreição, ela não conheceu. Então como é que eu posso prosseguir essa série de sermões sobre sermos transformados à imagem de Cristo, se você não resolver direito quem é o Cristo que está no teu coração? Porque tudo que nós vamos dizer a partir do versículo Efésios 4, a partir do versículo 25, vai ser difícil para você. Porque Paulo começa a ser muito prático da vida que espelha Cristo. E ele vai entrar em pequenos detalhes da nossa vida. Mas como é que eu vou te ensinar isso aqui, se o Cristo que está no teu coração é um Cristo falso? Você vai ver que cada exigência do versículo 25 ao 32, você vai ter que fazer renúncias na sua vida. Você vai ter que fazer amputação radical. Você vai ter que dizer não ao pecado. Mas como você vai dizer não ao pecado se você continua morto no seu delito, no seu crime de ofender a Deus com o seu pecado? Como você vai dizer sim para Deus? Você sabe como é que você vai dizer quando nós começarmos a estudar do versículo 25 ao 32? O pastor está sendo muito radical. Também não é bem assim. Isso se você não começar a me rotular. O pastor é muito fundamentalista, rapaz. O homem está um xiita, rapaz. Daqui a pouco ele vem com uma bomba para jogar na gente. Você vai ter dificuldade. Então nós não tratamos de nenhuma exigência ainda de Cristo. Nós não mexemos em nenhuma das exigências que Paulo menciona para termos uma vida à imagem de Jesus. E tem um monte de crente já achando difícil isso. E como eu disse, segundo diz um amigo meu, pastor Labieno, né? Eu não vim trazer problemas a vocês. Apenas algumas perturbações. Eu preciso perturbar a vida de vocês.
Eu preciso ser um perturbador da fé que vocês receberam, porque eu não sei quem é o Cristo que vocês receberam. Eu não sei qual é a fé que vocês receberam. Mas se é um Cristo que te mantém nos teus pecados, satisfeito com os seus pecados, plenamente alegre com os seus pecados, não é o Cristo da Bíblia. Eu preciso dizer a você, com todo amor e carinho e toda a verdade, você não sabe o que é salvação, você continua condenado e você está apenas se enganando com um Cristo falso que você criou para satisfazer o seu coração. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Porque o Cristo que nos salva, Ele nos tira desse lugar comum, desse lugar imundo, desse lugar pecaminoso, que é o mundo que vivemos, para colocar o nosso coração, para colocar a nossa mente, para colocar os nossos desejos nos lugares celestiais. Para estarmos com o Senhor, amarmos o Senhor, desejarmos o Senhor. O pecado não virá, o coração virá. Desejos pecaminosos virão. Oportunidades pecaminosas continuam vindo para aqueles que amam a Deus. Qual é a diferença? É que quando essas coisas vêm, nós não temos pesar em dizer não, porque amamos o Senhor. Um tempo atrás, num curso de aconselhamento, eu compartilhei uma situação muito engraçada que eu vivi. Quer dizer, engraçada hoje para mim, né? Mas trágica de outra forma. No dia que eu fui fazer a matrícula do meu novo filho lá do Zé Vito, você ainda não tinha vindo para casa, Vitor. Aí eu fui com o Alan. Ele estava fazendo a matrícula do João Lucas lá no Sesc. Aí eu estou lá sentado, aguardando a minha vez, chega uma mensagem no celular. Oi? Como você é bonito. Eu disse, Jesus, é cega. E não tinha nome de ninguém, tinha um número. Eu disse, não sei quem é você, eu acho que você está fazendo confusão. Pensei que ia acabar nisso, aí mandou outra mensagem. Assim, ué, já esqueceu de mim? Eu disse, agora foi. Ele disse assim, como você esquece fácil. Olha, eu acho que você está fazendo confusão. Eu realmente não sei quem é você. Passa um tempo, chega outra mensagem. Uai, será que... Era o Uai, deve ser uma mineira, né? Uai, será que ele me enganou? Me deu um número errado? Eu disse, olha, eu não sei de quem você está falando. Mandei outra resposta, não sei de quem você está falando, mas com certeza não sou eu. Pensei que tinha acabado a conversa. Chega outra mensagem. Será que nós não poderíamos aproveitar esse engano? Como diria um pastor amigo meu, eu dizia assim, rapaz, o diabo te ama mesmo. Eu peguei e respondi e disse, olha, não poderemos. Eu sou casado, eu tenho um filho que eu amo muito, mas acima de tudo eu tenho um Deus que eu amo demais para fazer uma besteira dessa. Não vale a pena. E aí não teve mais resposta. E aí eu mostrei aos meus alunos no curso, eu estava dando um curso de aconselhamento, mostrei essa situação para eles, e um aluno olhou e disse assim, caramba. Fiquei bolado, pastor. Disse, o que foi? É porque o senhor disse que não era possível porque o senhor era casado e amava a Deus, e isso não seria possível. Eu disse, qual é o problema? Ele disse, não, o senhor não disse que o senhor era casado, amava muito a sua esposa e por isso não seria possível. Se o fundamento de eu rejeitar o adultério for o amor à minha esposa, eu vou adulterar. Porque vão ter períodos da vida do casamento que as coisas não vão andar bem.
Há períodos do casamento que nós vamos estar fechados um com o outro, a cara fechada um para o outro. Não vai ter namorinho particular no quarto, vai ter nada. E então o coração nessa hora, se ele não está em Deus, ele se revolta. O homem olha e diz, caramba, eu trabalho cedo, como comida em casa, faço sustento, ele acha o provedor. Aí a mulher não está correspondendo, essa vai ver também. E não importa, ele até ama a esposa. Mas ele está revoltado. Ele vai adulterar. Mas se ele ama o Senhor, quando a esposa não corresponder, ele não tem como dizer, Senhor, estou decepcionado contigo. Eu não tenho como me revoltar com Deus. Porque eu o amo. E se eu não quero pecar, não é por causa do outro. Não é por causa de alguém. A razão de não querer pecar é porque Cristo me ressuscitou dessa imundície do mundo que eu vivo. Me colocou nas regiões celestiais para que eu amasse ao Senhor, estivesse no Senhor. E Ele é a razão de eu não querer pecar. Então eu não quero seguir mais meu coração. Eu não quero viver segundo o meu coração. Eu estou num outro nível daqueles que estão nos lugares celestiais. Porque fui ressuscitado para uma nova vida. Não para viver nessa imundície de vida que está aí. 3 questões Paulo pontuou antes de chegar no capítulo 4, versículo 20. O que é que essa igreja tinha aprendido sobre Cristo? Qual era o conteúdo do Cristo? Ele é o Senhor, Ele é a propiciação pelos eleitos, Ele é a ressurreição dos filhos de Deus. Você tem entendido isso? O Cristo que um dia você professou é o Senhor da sua vida? O Cristo que um dia você professou é aquele que pagou a sua dívida porque você era incompetente para pagar a dívida com Deus? O Cristo que você professou foi aquele que um dia te tirou da morte, te ressuscitou para você viver nos lugares celestiais? É esse Cristo? Ou o Cristo que você abraçou é o Cristo do vem em mim que eu estou facinho? Não, vem lá, do jeito que você quiser, pode vir que eu estou aceitando tudo. É o Cristo da evangelização que diz, abra o seu coração para Jesus, dê uma chance para Ele. Esse é o falso Cristo. Cristo não precisa que você dê chance para Ele. Ele não tem necessidade de você nem de mim. Nós temos necessidade. Quem é o Cristo que você declarou um dia na sua vida? Se esse Cristo não é Senhor, se esse Cristo não é propiciação, se esse Cristo não é o doador da vida pela ressurreição, você precisa se converter. Você precisa de conversão. Porque um falso Cristo não te leva para o céu. Ele te mantém enganado no inferno, fazendo você acreditar que o inferno é céu. Um Cristo genuíno te tira do inferno, te tira do mundo mau e te coloca nos lugares celestiais. Quem é o Cristo que você creu? A partir da semana que vem nós vamos olhar então a segunda questão de Paulo. Cristo não é apenas o conteúdo da nossa fé. Ele é o mestre do nosso entendimento. Hoje nós fechamos o primeiro ponto. Qual é o conteúdo? É esse? Há um segundo ponto agora que você tem que examinar sobre o seu Cristo. De que forma ele é o mestre do seu entendimento? Paulo diz, versículo 21, se é que de fato o tendes ouvido. E ouvir é um hebraísmo
que se refere à aprendizagem. Vamos examinar isso no próximo domingo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero te convidar a pensar seriamente quem é o Cristo que você recebeu um dia na tua vida. Você tem certeza que é o Cristo da salvação? É o Cristo a quem você está disposto a submeter a sua vida, seu coração? É o Cristo que é suficiente para perdoar os seus pecados por meio da propiciação, da oferta oferecida ao Pai? É o Cristo que tirou do teu coração o desejo do pecado para viver os desejos celestiais de estar com Deus e viver para Deus? Ou é o Cristo que apenas alimenta o teu coração na tua pecaminosidade? O Cristo que existe para realizar os teus sonhos como o gênio da lâmpada? Quem é o Cristo que você um dia disse ter acreditado? Se você tem entendido que tem crido num falso Cristo, se converta. Aí onde você está, peça perdão a Deus. Arrependa-se do pecado. Peça a Cristo para que seja de fato o teu Senhor nesse momento, o teu Salvador. Para que Ele remova do teu coração a imundície do pecado e te faça desejar os manjares celestiais, a bênção celestial de estar com Deus. Senhor, nós te agradecemos pela palavra meditada dessa noite. Obrigado, porque tens feito muito dos teus filhos entenderem isso. E tens dado a cada um deles a disposição de te amarem e viverem para ti e crescerem à imagem do teu Filho amado Jesus. Talvez nessa noite tenhamos pessoas que estejam aqui, até que se acham cristãs, mas que nunca tiveram esse encontro genuíno com teu Filho, encontro capaz de redimir o coração e tirar o coração de si mesmo para entregar a ti em toda a satisfação. E o nosso pedido é que o Senhor não os deixe na ilusão, no engano. Que o Senhor seja misericordioso em manifestar a todos aqueles que escolheste, Deus, o teu amor e a vida que tens em Cristo Jesus, para louvor do teu nome, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.